quase no fim, né, para liberar vocês, né? Bom dia, então, tudo bem com vocês? Vamos relembrar um pouquinho aqui. O que nós estamos trabalhando? Vocês, por acaso, lembram, não lembram? Talvez eu possa ajudar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho aqui? Nós estamos trabalhando o sistema endócrino, tá? Lembra lá, prefixo endo, dentro. Então, nós vamos ter uma secreção de alguma substância útil, tá? Quando é secreção é chamada de útil ainda, e isso vai ser secretado na corrente sanguínea, porque é um sistema endócrino, porque a glândula que produz essa substância útil, ela está fechada dentro do tecido abaixo da epiderme, né? Tem origem epidérmica e ela não tem um ducto para a saída. Então é uma glândula endócrina. Relembrando só, se ela fosse uma glândula exócrina, ela teria um ductozinho para liberar a substância que ela produz, como, por exemplo, a glândula salivar, a glândula sudorípara, tá? E daí nós temos um terceiro tipo de glândula, que são as mistas ou anfícrinas, que tem uma parte que secreta substância no sangue e tem uma parte dela que secreta substâncias através de um ducto, que é o caso, por exemplo, do pâncreas. Bom, relembrado isso um pouquinho, vamos lá para os nossos slides, para a gente continuar a nossa aula. Vamos recapitular um pouquinho, bem rápido, e vamos seguir lá, tá bom? Lembrando assim, qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? E a gente vai conversando aqui, batendo um papo e andando no nosso conteúdo. Então, lembrando assim, ó, nós estamos trabalhando os hormônios, né? Sistema, vamos lá anotar aqui, ó, o sistema endócrino. Ok? O sistema endócrino. E esse sistema endócrino, ele é responsável por produzir e secretar os hormônios. Quem são os hormônios ou o que são os hormônios? Eles são sinalizadores ou mensageiros. E através dessa sinalização, eu vou ter uma resposta. Ou, se você quiser falar desta forma, uma ação. Então, olha o que acontece aqui, ó. Nós vamos relembrar um pouquinho. Nós temos lá no meio do nosso cérebro uma estrutura chamada de hipotálamo, e esse hipotálamo vai influenciar nas secreções da hipófise. Hipófise, que é chamada de adenohipófise e neurohipófise. Adenohipófise, parte anterior, e a parte posterior, a neurohipófise. Então, o hipotálamo, ele vai ser estimulado, então ele recebe uma informação e ele vai estimular a hipófise a liberar o hormônio que a gente precisa para que o nosso corpo funcione adequadamente. Então, estimulando a hipófise, eu posso ter a liberação, por exemplo, da prolactina, que nós já vamos trabalhar, dos hormônios gonadotróficos, dos hormônios tireotróficos, dos adenocorticotróficos, dos somatotróficos. Isto é a adenohipófise, lobo anterior, ok? Agora, tem outra porção, a porção chamada de neurohipófise, ó, a parte posterior da minha hipófise, que vai ser responsável por liberar ocitocina, lembrando assim, ó, quem que vai mandar isso? O hipotálamo vai mandar ela fazer isto. E o hormônio antidiurético, ó. A gente vai trabalhar cada um deles, tá ok? Então, prolactina, gonadotrofinas, o tireotrófico, o adenocorticotrófico e os somatotróficos, ok? E aqui embaixo já está ali, ó, aonde que vai atuar. Mas agora a gente vai seguir para os nossos outros slides e assim a gente vai detalhando isso para vocês. Então, olha lá, ó, a primeira glândula que a gente estava trabalhando é a glândula chamada de tireoide, tá?
A glândula tireoide. Aonde que ela fica? Ela fica aqui na base do nosso pescoço, ok? E ela é bastante famosa pelo seguinte: quando eu tenho um funcionamento equivocado dela e ela aumenta de volume, eu tenho a formação do que a gente chama de papo, tá? Usado esse termo, né, vulgarmente a gente fala, né, pela população em geral, mas a gente chama isso também de bócio, tá? E esse bócio, esse papo, é devido ao aumento da tireoide, porque ela está tentando compensar a liberação de hormônios através do aumento do seu trabalho, mas isso não está resultando na liberação de mais hormônio que eu estou precisando. Por que isso? Isso tudo estou falando rapidamente porque a gente já falou. Então, por causa do iodo. Então, esse bócio, ele é causado pela hiperatividade da tireoide, tá? Pelo funcionamento mal da tireoide, pela falta de iodo. Então, isso é muito comum em locais onde eu tenho pouco iodo no solo. Então, para vocês se ligarem, como é que a gente resolveu isso no nosso país? A gente colocou iodo no sal. Por isso, o nosso sal ele é iodado. Podem olhar quando forem comprar sal ou depois ir lá olhar no armário lá. Todos os sais que a gente usa, todas as marcas de sal que a gente usa, elas recebem uma adição de iodo. Isso é obrigatório para evitar o problema de bócio causado pela falta de iodo. Tá, muito bem. Qual é a ligação desse iodo com tireoide? Olha aqui, ó. Nós temos aqui a hipófise lá no meio do nosso cérebro, dos hemisférios cerebrais, ela vai determinar a liberação de TSH. O que é TSH? O hormônio tireotrófico, tá? Então, o TSH é o hormônio da hipófise que vai o quê? Estimular a tireoide. Então, esse cara é o comunicador da hipófise com a tireoide. E o que ele manda fazer? Ele estimula a produção de T3 e T4, tá? Os hormônios da tireoide. Então, T3 e T4, tá? Tiroxina, T4. E olha o iodo, onde é que ele está? Iodo, tironina. Ok? Ó, o iodo aqui, ó, galera. Por isso que quando falta iodo, eu não consigo produzir esse hormônio. Então, olha lá. O que acontece? A minha tireoide fica tentando trabalhar, mas ela não tem matéria-prima para fazer os hormônios. Então, ela trabalha, ela acaba aumentando de tamanho, provocando um aumento desta região chamada de bócio, e com isso não tem resposta nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, ela não consegue produzir o hormônio que ela quer produzir. Pela falta, olha aqui, ó, de iodo. Por isso, o que eu faço para resolver isso? Eu coloco iodo na minha comida. Praticamente todo mundo usa sal. Então, esse foi o jeito mais fácil de resolver esse problema. Coloca um pouquinho de iodo no sal, a indústria coloca, e a gente usa na nossa alimentação, resolvendo este problema. Ok? Muito bom. Aí, olha o que acontece. Eu quero saber o que esses caras fazem. Mas espera aí, tem outra coisa nesse slide bem importante e a gente vai riscar aqui em vermelho, que foi uma coisa que a gente viu algumas aulas atrás. Eu tenho uma resposta, uma retroalimentação que a gente chama, ou a gente chamou na aula de feedback. Feedback, ok? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho liberação desse hormônio, ele vai para onde? Para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, então, ó, esse hormônio liberado pela tireoide, ele vai para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, para onde que esse hormônio vai?
vai para todas as células, ok? Bom, quando eu tenho um aumento desse hormônio na corrente sanguínea, o que acontece? Esse aumento na corrente sanguínea sinaliza para minha hipófise que está na hora de parar de secretar o T3 e o T4. Então a gente fala que é um feedback. A alta concentração inibe a liberação de TSH. Diminuindo a liberação de TSH, eu vou ter uma diminuição de liberação de T3 e T4. Então, a alta, símbolos, concentração, inibe, certo? A baixa concentração estimula, ok? Então, olha lá, quando eu tenho já bastante T3 e T4, eu preciso secretar mais? Não. Pensa só, é a mesma coisa assim, você vai no mercado e você sabe que no teu armário você já tem açúcar. Você vai comprar mais açúcar? Só se for para gastar dinheiro, você não está precisando. Então é a mesma coisa, usa isso. Se eu já tenho bastante canetas, já tenho várias canetas, para que eu vou comprar novas canetas? Então, se eu já tenho T3 e T4 na minha corrente sanguínea, eu vou secretar mais? Não. Pode acontecer isto? Pode. Isso é uma falha. Isso é um problema que vocês já devem ter lido porque tinha nos exercícios lá. É uma alta atividade da minha tireoide e eu preciso controlar isto. Eu vou tomar remédio e ele vai inibir isto. Agora, olha só, o que vai acontecer? Eu não falei ainda o que faz T3 e T4. Então, olha lá, ó. Então, a hipófise secreta TSH, TSH estimula a tireoide, tireoide libera T3, T4. T3 e T4 vão para onde? Corrente sanguínea. Da corrente sanguínea para as células. Você já falou isso, professor? Exatamente. Agora vem a parte nova. Para fazer o quê? Para fazer o quê nas células no meu organismo? Para ativar o meu metabolismo. Então, o T3 e T4 estimulam o meu metabolismo. Então, estimula o meu batimento cardíaco, minha movimentação intestinal, estimula o enchimento do meu pulmão, o ciclo respiratório, estimula a produção de energia das minhas células. Então, ativa o metabolismo. E quando eu faço isso, eu gasto mais energia, certo? Então, a tireoide vai estar intimamente ligada com o meu metabolismo geral. Então, se a minha tireoide está muito acelerada, o que acontece? Eu gasto muita energia. Então, o que vai acontecer? Eu vou consumir muitas minhas reservas. Se a minha tireoide está preguiçosa, ou se ela não está funcionando adequadamente, o meu metabolismo vai baixar. E o meu consumo de energia vai baixar. O que vai acontecer comigo? Eu vou aumentar as minhas reservas. Então, se a minha tireoide está muito ativa, isso daqui vai promover o quê? A queima. Ok? Ficou muito apertado ali, né? Vamos trazer mais para cá. Não. Não quer apagar. Vamos lá. Então, se a minha tireoide está muito, isto é igual a queima. Então, eu tenho um metabolismo mais acelerado. Se a minha tireoide está menos ativada, isto é igual a o aumento de reservas. Então, acaba que se você tem uma atividade muito alta da minha tireoide, chamado de hipertireoidismo, eu acabo degradando bastante material de reserva e, inclusive, eu acabo utilizando
muitas vezes até massa muscular, porque eu estou tendo uma atividade muito alta. Então eu emagreço muito, eu tenho que controlar isso. Se a minha tireoide está preguiçosa, a gente brinca assim, então eu estou tendo um hipotireoidismo, hipo abaixo, esse slide, T3 e T4 na corrente sanguínea vão inibir a hipófise. Ok, galera? Muito bem. Vamos lá. O que mais? Bom, já entendemos o que faz. Ah, mas espera aí, nós temos mais um hormônio aqui que a gente não falou. Olha lá, ó. Vamos marcar ele aqui no cantinho, ó, que é a calcitonina. O nome já leva você a algum lugar. Calcitonina é um hormônio que está ligado com a regulação de cálcio no sangue e nas reservas. Então, a calcitonina também, produzida pela tireoide, o que ela faz? Ela pega o cálcio da corrente sanguínea, que está na corrente sanguínea, galera, e vai fazer o que com ele? Vai guardar. Aonde que a gente guarda cálcio? Aonde que tem bastante cálcio no nosso organismo? Nos ossos. Isso, então eu vou guardar nos ossos e também nos dentes. Mas dos dentes, normalmente, eu não tiro isso mais, tá? Mas dos meus ossos, sim, eu vou tirar daqui a pouquinho com um outro hormônio que a gente vai falar já. Então, olha só, a gente falou de tireoide. E daí, ali, coladinho na tireoide, nós temos a paratireoide, uma outra glândula chamada de paratireoide. Essa glândula paratireoide, o que que ela libera? Ela libera o paratormônio. O paratormônio, certo? Vou trocar a cor aqui que está meio ruim, né? O paratormônio. O que que o paratormônio faz? Olha lá. O paratormônio faz exatamente o contrário da calcitonina. A calcitonina guardava o cálcio nos ossos, principalmente. E o paratormônio faz o quê? Pega o cálcio dos ossos, então das suas reservas, e vai jogar isto aonde? Vai jogar isto na corrente sanguínea. Então, olha só, o que que o paratormônio faz? Ele vai lá nos ossos, sequestra o cálcio e joga o cálcio na corrente sanguínea. Agora, para que ele faz isso? Eu preciso ter sempre uma quantidade de cálcio na minha corrente sanguínea. Por quê? Porque o cálcio ele vai para os músculos. Já vamos falar o quê? Fazer o quê? O cálcio ele fica também no sangue, certo? Então, nos músculos, qual a responsabilidade dele? Contração. Sem cálcio não tem contração muscular. E no sangue, qual é a função dele extremamente importante? A coagulação. Então, eu tenho que ter uma quantidade correta de cálcio no sangue, e quando está muito alta, o que, que eu faço? Guardo isso nos meus ossos. Quando está muito baixa no meu sangue, o que, que eu faço? Eu pego das minhas reservas e jogo de volta para o meu sangue. Então, eu fico fazendo isso aqui, ó. Ossos, corrente sanguínea. Então, eu vou fazer essa brincadeira aqui sempre, ó. Dos ossos para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para os ossos. Então, a gente fecha o diagrama
Como? Dos ossos para a corrente sanguínea. Quem que faz isso? O paratormônio. Do sangue para os ossos. Quem é que faz isso? A calcitonina. Ok? Beleza, gente? Dúvidas? Senão a gente segue para o próximo slide. Então, olha aqui, ó. Tá mostrando isso para você, ó. A paratireoide, localizada ali atrás da glândula tireoide. O que que ela vai fazer? Vai tirar cálcio dos ossos e jogar na corrente sanguínea. Certo? Também, olha só que legal. Quem que é esse cara? É o rim. O que que o rim faz? O rim filtra o sangue, retira o que tem que ser jogado fora e também reabsorve o que não pode ser jogado fora. Certo? Então, o que que ele faz? Ele captura o cálcio que estava sendo jogado fora e joga de volta para a corrente sanguínea. O que mais que ele faz? Ele pega o cálcio que veio da nossa alimentação e joga na corrente sanguínea. Então, ó, tudo que vai para a corrente sanguínea, quem é que faz? Essa sigla aqui, ó. Quem que é? O paratormônio. Ok? E olha só, ele também é muito importante como precursor da vitamina D. E a vitamina D é bastante importante para a gente ter uma boa absorção de cálcio no nosso intestino. Então, ó, das estruturas para a corrente sanguínea, sempre paratormônio. Agora, para fixar o caminho contrário da corrente sanguínea para os ossos, né? Quem é que faz? A calcitonina. Tá? E da corrente sanguínea, para onde que vai esse cálcio? Acabamos de falar. Para as células, principalmente musculares, fica um pouco na corrente sanguínea, porque o cálcio está intimamente ligado com a contração muscular e com a coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea é quando a gente machuca, parar de sangrar. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai sangrar até perder a quantidade de sangue limite e a gente acaba morrendo porque não tem mais distribuição de nutriente, mas principalmente do oxigênio. Ok? Vamos lá. Olha que fácil, olha que fácil, olha que fácil. Prolactina. Prolactina lembra alguma coisa para vocês? Não? Produtos lácteos. Também não lembra? Falem comigo. Não lembra nada? Leite. Produtos lácteos vem do leite. Essa imagem diz tudo para nós. Então, o que que é prolactina? Só que assim, nós temos que fazer primeiro uma anotação. A prolactina vem também da adenohipófise, parte anterior, tá? E ela vai ser secretada na corrente sanguínea também, porque faz parte do sistema endócrino. E na corrente sanguínea, para onde que ela vai? Ela vai para as glândulas mamárias. Glândulas mamárias. Certo? Glândulas mamárias. O que que ela vai fazer nas glândulas mamárias, galera? O nome já está dizendo para nós, né? Ela vai estimular, então estimula a produção de leite. Por isso que eu vim aqui e tentei fazer vocês pensarem aqui, ó. Ó,
prolactina, lactose e tal, é leite. Então, o que a prolactina secretada pela adenohipófise vai fazer? Estimular a produção de leite, tá? Estimular a produção de leite. E vai ter uma ação direta nos hormônios gonadotróficos. Gonadotróficos. O FSH e o LH. Eu vou deixar marcadinho aqui para vocês irem já pensando que logo a gente vai falar mais para frente nisto. E vai ter também uma interferência nos hormônios corticotróficos, que são a progesterona e o estrógeno. Olha lá, galera. Vamos marcando, lembrando os nomes. Logo a gente vai trabalhar eles e daí a gente vai acabar falando novamente da prolactina. Beleza, vamos lá. Agora, ocitocina. Já ouviram falar da ocitocina? Por que eu coloquei este core aqui, hein? A ocitocina, ela é chamada de hormônio do amor. Tá? Isso foi descoberto não faz tanto tempo, mas tomou uma proporção interessante por causa da questão do amor, né? Está ligada com o afeto, com as relações interpessoais, com o carinho, com o afago, está ligado também com a sexualidade, o sexo em si. Então, a ocitocina é tida como o hormônio do amor, tá? Esse hormônio, esse comunicador é bastante importante, faz parte de uma gama de comunicadores chamados de endorfinas, que a gente já vai conversar. Mas dentro, endorfinas, a gente já vai ver outros. Bom, vamos lá. Mas por que a ocitocina é mais conhecida e mais famosa? A ocitocina, ela é responsável pela liberação, por isso eu coloquei ela aqui na sequência, a liberação do leite nas glândulas mamárias, nos alvéolos mamários. E também é responsável pela contração uterina. Tá? Então, olha lá. A ocitocina, o que ele faz? O que esse comunicador faz? Ele é liberado, só que agora ele é liberado pela neurohipófise, tá? Professor, por que você misturou tudo? Porque eu queria falar da prolactina e daí já da ocitocina, porque tem uma relação muito importante. Ó, aqui é neurohipófise, parte posterior. Certo? E essa ocitocina, o que ela vai fazer? Ela vai promover a contração dos alvéolos mamários. Tá? Então, a prolactina estimula a produção de leite. E a ocitocina estimula a liberação do leite. Então, pensa só. Se eu tiver prolactina, produz leite. Se eu não tiver ocitocina, libera? Não. Fica preso. Tá? E normalmente inflama. Ok? A outra coisa que a ocitocina faz é o quê? A contração do útero. Quando que vai ter contração do útero? Quando você nasceu. Do parto. Certo? Então eu preciso a contração uterina para que eu possa ter o nascimento de forma natural, o parto natural. Então, quando a mulher vai ter o bebê, o que acontece? Eu vou ter uma alta liberação de ocitocina. E durante o período que ela vai amamentar,
eu vou ter uma alta concentração de ocitocina. Ok? Vamos lá. Então, olha só, o que que acontece? O meu cérebro vai estimular lá pela minha glândula, controlada pelo hipotálamo. Eu vou ter lá a neurohipófise, e a neurohipófise vai liberar ocitocina. Essa minha ocitocina vai fazer o quê? Vai trabalhar lá no meu não, né? Mas vai trabalhar lá no útero. E lá no útero vai promover o quê? Contração. Ok? Também a ocitocina vai trabalhar aonde? Nas mamas. Nas glândulas mamárias. Nas glândulas mamárias. Fazendo o quê? A liberação do leite. Através do quê? Da contração dos alvéolos que produzem leite. Ok? Beleza? Ok. O que que tem a progesterona com isso? Olha só, a progesterona, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir, então ela inibe a ocitocina. Então, enquanto eu tiver uma alta produção de progesterona, eu tenho uma inibição, não tenho liberação de ocitocina, tá? Então, a progesterona vai regular, vai ajudar a regular a ter liberação ou não de ocitocina. Agora, por que que isso é importante? Por que será que isso é importante? Quando eu tenho alta progesterona, eu não deixo contrair o útero, tá? Então, no primeiro momento, logo após a fecundação, então você teve um ato sexual, você teve fecundação, então o gameta masculino se encontrou com o feminino e eles produziram uma célula 2N que vai dar origem a um embrião. E esse embrião vai se alojar aqui dentro, ó. Certo? Esse embrião se alojando ali dentro, se eu tiver liberação de ocitocina, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser expulso, porque eu vou ter contração do útero e vai expulsar esse embriãozinho. Então eu tenho um aborto natural. Então eu tenho que fazer o quê? A progesterona se mantendo por um período em alta e inibe a ocitocina. Depois quem vai fazer isso é outro hormônio que vai ser liberado pela placenta. Quando a progesterona baixar e esse outro hormônio, gonadotrófico, o que que vai acontecer? Aumenta a ocitocina. Aumentando a ocitocina significa que está na hora do bebê nascer. Sabe o que que vai estimular a liberação de ocitocina? O encaixe do bebê no útero, no colo do útero. Lembra lá, né, galera? Para que o nenê nasça, ele tem que encaixar no colo do útero, com a cabecinha ali. Quando a cabeça dele começa a pressionar o colo do útero, isso vai estimular a liberação de ocitocina. Quando liberar a ocitocina, o que é que vai acontecer com a parede do útero? Vai começar a contrair para que tenha o parto. Ok? Beleza? Tudo bem, gente? Então tá bom, galera. Finalizamos aqui falando de Beleza, ocitocina e de prolactina. E a gente volta na outra aula, retoma algumas coisas e continuamos. Fala, Wesley. beleza, professor. Deu para entender bem certinho. Que bom. Alguma dúvida, Pietra, Wesley? Fiquem à vontade, por favor. Não? Para mim tá tudo bem.
Então tá bom, então um grande abraço para vocês, depois eu posto atividades, porque nós temos uma coisa, será que os homens não têm esses hormônios? O que vocês acham? Nas atividades vou estar pedindo isso para vocês, tá bom? Um abração para vocês, fiquem bem. Um abração, Tchau, professor. tchau. Tchau.